Boa noite a todos, que estejam em paz. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Nós estamos falando aqui do bairro Vila Nova, em Joinville, Santa Catarina. Nosso abraço àqueles que vão nos assistir pelo Facebook hoje ou em outro momento. Esperamos que as palavras que vão ser proferidas pelo nosso irmão Getro, da nossa casa irmã aqui de Joinville, Centro Espírita Paz do Senhor, nos auxilie, nos conforte para darmos seguimento à nossa caminhada evolutiva. É um prazer estar aqui novamente. Nós estamos com as atividades do Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier em pleno andamento. Na segunda-feira temos os estudos da mediunidade e a prática. Já estamos há um ano mais ou menos com a prática. Nas quintas-feiras e nos domingos, nos primeiros e terceiros domingos de cada mês, nós temos às 20 horas a palestra pública nas quintas-feiras, e no primeiro e terceiro domingo, como irá acontecer no próximo dia 6 de novembro, onde falaremos sobre um curso básico sobre Espiritismo, às 9h30, onde falaremos sobre a lei de igualdade e os conflitos da atualidade. O curso já está em andamento, mas quem quiser ver será muito bem-vindo, às 9h30 do dia 6 de novembro. E em seguida teremos uma palestra, o tema da palestra é Leis da Igualdade, o curso básico da continuidade às leis morais. Ok? Dia 6 de novembro, às 9h30 o curso, e às 10h30 a palestra pública. E no dia 19 de novembro, nós já estamos divulgando há algum tempo, nós teremos mais um seminário. Este é o 5º seminário de estudos espíritas, dessa vez sobre o tema saúde e doença. Quem quiser inscrever, ainda há vagas. O seminário no dia 19 de novembro, num sábado, das 15 às 18h35. Maiores informações podem entrar em contato conosco aqui na casa ou pelo Facebook nos comentários. Para nossa harmonização, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, psicografia do querido Francisco Cândido Xavier, mensagem do Espírito Emmanuel. Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Quem disse isso foi Jesus, e está registrado no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade efetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhes podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno que se reporta o divino amigo, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde a luta há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos conselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicar-nos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou, realmente, auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com a aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará
do calamitoso duelo do mal contra o mal. Amai, pois, os vossos inimigos. Então, antes de passar a palavra para o nosso irmão Getro, que falará sobre o tema da intervenção dos espíritos no mundo corporal, iremos fazer uma prece em agradecimento a Deus. Pai amado, te agradecemos por mais esta oportunidade que nos concedeste, estarmos aqui plenos, lúcidos, em busca do conhecimento que possibilitará acertarmos mais na nossa jornada evolutiva. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que abram a nossa percepção para que consigamos receber os estudos do nosso querido irmão. E da parte que o irmão também receba a intuição, a inspiração e consiga transmitir a mensagem desta noite. Por isso te agradecemos, hoje e sempre. Que assim seja. Pedro, é um prazer ouvi-lo. Boa palestra. Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus permaneçam com todos nós. O tema que nos coube abordarmos na noite de hoje, a pedido da casa, está na segunda parte do Livro dos Espíritos, intitulado Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e vai das questões 456 a 557. Portanto, por falta completa de tempo, nós não iremos abordar o capítulo todo, mas fica aqui a forte sugestão de que aqueles que não conhecem ainda dediquem um bom tempo ao estudo deste capítulo, que mostra alguns assuntos de suma importância e até que despertam certa curiosidade. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, processos convulsionários, afeição do que os espíritos votam a certas pessoas, anjos de guarda. Fazemos aqui um destaque a esta parte, a esse subitem: espíritos protetores, familiares ou simpáticos, pressentimentos, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros. Então Kardec fala também sobre feitiçaria, está aqui no Livro dos Espíritos, bênçãos e maldições. Mas o estudo do Livro dos Espíritos requer que nós façamos, assim como fez Kardec na sua edição, uma ligação entre as questões. Porque Kardec, quando edita o Livro dos Espíritos, aliás, toda a obra trazida por Kardec, traz um sequencial de compreensão. Começa do mais simples e vem aprofundando o entendimento até o ponto de atingir um aprofundamento máximo que nós consigamos compreender. Então, antes de estudarmos as questões do capítulo, que são aquelas que iniciam na 456, vamos voltar um pouquinho para as questões de número 85, 84, 85 e 86 do Livro dos Espíritos. Na questão de número 84, Kardec faz a seguinte indagação: os espíritos constituem um mundo à parte fora daquele que vemos? Quando Kardec fala de espíritos, ele está falando aqui dos desencarnados, aqueles que não têm ou que não estão momentaneamente se valendo do corpo físico, que nós encarnados que aqui estamos utilizando. Então está falando dos espíritos desencarnados. Eles formam um mundo à parte? A pergunta feita pelo mestre Lyonês. E a resposta dos espíritos: sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, aqui nós começamos com uma premissa: existe um mundo à parte aonde habitam os espíritos ou as inteligências incorpóreas. Na 85, continuando e aprofundando um pouquinho a questão, Kardec indaga: qual dos dois mundos, veja a sua pergunta, qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Então já falou que existe o mundo dos espíritos, nós sabemos que existe o mundo corpóreo, porque estamos nos enxergando, estamos nos vendo aqui, podemos nos tocar inclusive. Qual dos dois é o principal, é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então existe o mundo dos espíritos, existe o mundo corporal, e o principal dos dois é o mundo espiritual.
porque já existia antes de nós aqui estarmos, e quando os corpos físicos de cada um de nós aqui morrer, nós retornaremos a Ele que continuará existindo. Retornaremos por quê? Porque de lá viemos. Nenhum de nós que está aqui se valendo de um corpo físico veio do nada, ou apareceu quando o corpo físico nasceu. Nós já existíamos. Isso até é um motivo para nós não temermos a morte. Onde eu estava antes desse corpo físico nascer? Onde cada um de nós aqui estava antes desse corpo físico nascer? Jogado na calçada? Não. Estávamos com as nossas famílias espirituais. E quando esse corpo físico morrer, para onde nós vamos? Para as nossas famílias espirituais. Então não há motivo para temermos esse processo simples, natural e pelo qual já passamos centenas de vezes, que é o desencarnar, como veremos daqui a pouquinho. Na questão 86, ele, não contente com a resposta de que o mundo espiritual é o principal, ele emenda, Kardec. O mundo corporal, já que o mundo espiritual é o principal, Kardec pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isto alterasse a essência do mundo espírita, já que o espírito é o principal? E a resposta dos espíritos: de certo, certamente, com certeza. Eles são independentes, contudo, é incessante, e aqui começamos a adentrar ao tema da nossa fala de hoje, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então existe o mundo espírita e existe o mundo corporal, mas nós aprendemos através dessas colocações que o mundo espírita é o principal. No entanto, há interação entre os dois. Aqui nós fizemos um pequeno gráfico para ilustrar esta questão. Mundo físico, onde nós aqui encarnados estamos. Mundo espírita, aqui uma cena bonita, imaginária, não se sabe se é assim, mas da colônia Nosso Lar, conforme a descrição feita pelo Espírito André Luiz. Então, o mundo físico e o mundo espírita. E nós podemos estar vivendo no mundo físico, vivendo no mundo espírita ou espiritual. Podemos também estar saindo do mundo físico e retornando para o mundo espiritual. Quando acontece isso? Quando que eu saio do mundo físico e volto para o mundo espiritual? Acabei de falar. Na morte, no desencarne. Quando o corpo morre, a gente sai do mundo físico e volta para o plano espiritual. Podemos estar saindo do mundo espiritual e voltando para o mundo físico. Quando é que acontece isso? Nascimento, reencarnação. Quando a gente sai daqui e vai para lá, quem está lá e recebe a criança, como fica? Feliz ou triste? Como que a gente recebe uma criança que chega no nosso lar? Felizes. E a turma que ficou aqui? Triste. Como é que eu sei que é triste? Livro Nosso Lar. Lembra lá quando a família de Lísia se reunia porque o pai da família ia reencarnar? A turma estava triste, porque ia reencarnar. E quando sai de lá e vem para cá, como é que a gente fica aqui? Triste. E a turma aqui? Então a gente não fica contente. Fica triste e aqui fica feliz. Ou aqui fica feliz, lá fica triste. Quando aqui fica feliz, lá fica triste. Quando lá fica triste, aqui fica feliz. E isto, estas idas e vindas, já fizemos nós aqui, que eu estou vendo com os olhos físicos, porque não tenho mediunidade para ver os desencarnados, nós aqui já fizemos centenas de vezes. Alguém lembra da sua última morte? É improvável, gente. Felizmente não lembramos. O esquecimento do passado é uma bênção, porque nós não temos competência de lembrar as coisas que fizemos aqui para trás. Muito bem, mas será que nós podemos estar só em um ou em outro, ou saindo de um ou entrando em outro? Não. Podemos estar habitando o mundo físico e influenciando no mundo espírita. Quando que a gente faz isso? Todas as noites. Todas as noites nós deixamos o nosso corpo físico dormindo e adentramos ao plano espírita, ao mundo espírita. Para fazer o quê? Para fazer aquilo que gostamos. Nós, quando estamos libertos do corpo físico, não tem lei, não tem regra, não tem ética. O que é que nos conduz no plano espiritual? A nossa moralidade.
Aquilo que já adquirimos de conhecimento e desenvolvimento e desenvoltura moral é o que nos fará proceder adequada ou inadequadamente. Então, quando saímos ali do mundo físico à noite, saímos do corpo e adentramos ao plano espiritual, nós já estamos interagindo com os espíritos, fazendo aquilo que normalmente gostamos. Nem sempre a gente vem para casa espírita estudar. Às vezes vem, mas nem sempre. E é natural, é assim que se dá. Podemos também estar no mundo espiritual influenciando no mundo físico. Um exemplo muito bom para ilustrar essa situação, nós ouvimos agora há pouco um dos itens ali citados, anjos de guarda. Os nossos anjos de guarda ou protetores espirituais, como Kardec denomina, estão no mundo espiritual, mas estão atuando no mundo físico através das orientações, do incentivo, da consolação, do ânimo que nos dão quando nós nos deixamos influenciar por esses companheiros, que têm muito mais conhecimento do que nós, inclusive a respeito de nós mesmos, porque o nosso mentor espiritual ou o nosso anjo de guarda participou do planejamento da nossa reencarnação. Então sabe coisas que nós precisamos desempenhar aqui e que nós nem lembramos. Quem já conversou com o seu anjo de guarda hoje? Não precisa ninguém levantar a mão, não. Só pense. Quem já conversou com o seu anjo de guarda hoje? Na hora que levanta, perguntou para ele: oi, meu amigo, ou minha amiga, né? Tanto faz, pode ser um amigo ou uma amiga. A mentora do Divaldo é Joana de Ângeles, do Chico era Emmanuel. Então, o gênero masculino ou feminino é relativo. Mas nós podemos e devemos trabalhar nessa conversa com o nosso mentor espiritual. Então, em algum destes 6 pontos, nós sempre estaremos. O espírito imortal que somos nós, estaremos sempre em algum desses 6 pontos aí. Não há como, alguém sabe algum outro lugar que a gente possa estar que não seja incluído dentro desses 3 aqui? Quem falou? O umbral onde fica? No espiritual. Vejam, nós não estamos aqui definindo lugares geográficos. É simplesmente uma forma didática de separar, porque onde estão os espíritos desencarnados agora? Podem estar aqui, sentados nessas cadeiras, assistindo a nossa conversa da noite de hoje. Como estão na nossa casa, como estão no nosso ambiente de trabalho, como estão no ônibus, como estão na fila do banco, como estão no buffet, como estão em vários locais que nós, aliás, todos os locais que nós estamos fisicamente, podem haver espíritos desencarnados ali também, frequentando o mesmo ambiente. Daí a escolha de que ambiente eu quero frequentar, porque dependendo do ambiente, serão aqueles companheiros que eu irei encontrar. E a nossa temática se restringe exatamente a essa situação aqui, o item 6, em que os espíritos do mundo espírita, desencarnados, interferem, agem no mundo corporal ou no mundo físico. Na questão 459, que é bastante conhecida dos estudiosos da doutrina, Kardec faz a seguinte indagação: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é extraordinária. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, normalmente, comumente, muitas vezes, são eles que vos dirigem. Então, sintonizados com o pensamento que nos chega, nós somos levados a agir desta ou daquela forma. Mas a escolha de agirmos desta ou daquela forma, a quem cabe? A mim mesmo. Então, se eu me deixei levar por uma onda de pensamento ruim e cometi um ato equivocado, a participação é de quem me inspirou, mas a responsabilidade de ter feito é de quem? É minha. Muitas vezes nós nos valemos dessa resposta para dizer: não, mas eu fui levado, eu fui influenciado, eu não sabia que assim ia acontecer. Vejam que, fazendo esta ligação entre as questões do Livro dos Espíritos, na questão 567, Kardec faz a seguinte indagação: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Imiscuir-se é participar dos nossos prazeres,
Vejam, nós estamos falando dos espíritos participando dos quefazeres nossos como encarnados. Então nós estamos fazendo almoço em casa, pode um espírito estar do lado interferindo na atividade do almoço? Pode. Se for um espírito bom, o que ele estará fazendo? Provavelmente nos inspirando, para que a gente faça execute aquela tarefa de fazer o almoço com carinho, sabendo que quem vai se alimentar vai receber não só o alimento sólido, mas as energias que eu estou emanando para aquele alimento que ali está. Ou pode ser um espírito ruim, como nós vemos na obra de André Luiz, destruindo as coisas, carregando aquele alimento de energias pesadas, assim como eu mesmo posso estar afetando o meu alimento de energias pesadas quando eu estou fazendo isso de forma mal-humorada, ou desmotivado, ou com pensamentos ruins. Então a pergunta: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos pensamentos, em nossos prazeres e ocupações? Resposta dos espíritos. Vejam só a resposta. Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis. Olha só. De conformidade com suas naturezas. Com suas naturezas. Tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Então veja só. Eles podem nos influenciar. De ordinário, frequentemente, são eles que nos dirigem, e os espíritos vulgares tomam parte ativa naquilo que estamos fazendo. Mas como é que fica essa história? Então é assim, dessa forma? E como é que a gente se protege disso? Questão 467 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a indagação, onde ele pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Se eles convivem conosco, se nós interagimos com eles, se eles nos influenciam através do pensamento, positivamente ou negativamente, se eles participam das nossas tarefas comuns, aqueles que são intitulados como vulgares, como é que nós fazemos então para que a gente consiga se furtar a essa influenciação? É a pergunta feita por Kardec. E a resposta que os espíritos nos dão: pode, repetindo a pergunta, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então quem atrai uma má companhia, quem convida uma má companhia para conviver no seu lar, somos nós. Somos nós que abrimos as portas para que os nossos amigos adentrem ao nosso ambiente doméstico. Agora, que tipo de amigos nós estamos convidando para conviver conosco no nosso ambiente doméstico? Que tipo de amigos nós estamos com que tipo de amigos nós estamos convivendo nos locais sociais em que frequentamos? Esta é uma pergunta que deve ser feita e respondida intimamente, porque conforme a natureza do local, eu terei certeza da natureza de pessoas ou espíritos que estarão lá convivendo, porque tudo se dará, esta ligação se dará. Vejam que quando responde a pergunta, os espíritos falam que eles são atraídos pelos desejos e pelos pensamentos. Então não precisa eu falar. Nós pensamos, esse pensamento é captado por aquele que sintoniza conosco, e desta forma há a atração. Ele vai buscar aquele seu igual. Nós atraímos para o nosso convívio íntimo aqueles que nos são iguais. Iguais, quando falamos aqui, é em nível evolutivo, nível de moralidade, conhecimento, de prática do bem ou não, prática do mal ou não. Vamos atrair aqueles que pensam e que agem igualmente aquilo que nós costumamos fazer. Porque existe uma lei de sintonia, que segundo Emmanuel no livro Pensamento de Vida, é uma lei inderrogável. O que significa a sintonia constitui uma lei inderrogável? Significa que nós estamos sempre sintonizados. Sempre. Diferentemente dos animais, o nosso pensamento é contínuo. O cachorrinho, o gatinho, o cavalo pensam, mas flechas, aí sai do ar. Um pouquinho sai do ar. Nós não. Nosso pensamento é contínuo.
Nós não estamos o tempo inteiro sintonizados com a exposição que está sendo feita aqui agora. Aliás, o único aqui que é obrigado a escutar a exposição do começo ao fim sou eu. O expositor é o único que é obrigado a escutar, não só essa, todas. Já pensaram? O expositor é obrigado a escutar a sua própria exposição do começo ao fim, todas. Não dá para sair. Não dá para fugir. Mas nós, quando estamos na assistência, é comum nós sairmos. Nós sairmos de sintonia com a exposição e sintonizarmos com outra coisa. É por isso que a espiritualidade superior, influenciando no mundo físico, chega mais cedo nesta sala aqui, nesse ambiente físico que estamos, nós aqui que estamos participando dentro da Casa Espírita, não os que estão assistindo pela internet, obviamente, mas que podem criar esta similitude, esta possibilidade nos seus lares, se assim o quiserem. A espiritualidade superior chega antes e higieniza, limpa o ambiente de qualquer tipo de pensamento. E mais do que isso, a frequência com que os trabalhos voltados para o estudo são realizados na casa fazem com que se crie uma psicosfera na casa que impede, como que se fosse um escudo, que impede que as ondas de pensamentos ruins entrem aqui. Então o que entra de ruim aqui é o que a gente traz. De fora não entra nada, tá? Existe um isolamento aqui magnético feito pela espiritualidade superior em decorrência dos trabalhos contínuos que são realizados aqui no Centro Espírita. E se eu fizer isso no meu lar, eu também poderei criar um isolamento espiritual no meu lar. Não só através do momento de estudo, mas pela forma com que eu conduzo as atividades lá dentro. Como eu trato aqueles que convivem comigo. As palavras que eu uso, falo muito palavrão em casa, não falo palavrão, executo a prática do Evangelho no lar, semanalmente no mesmo horário. As conversações que tem em casa são sadias. O canal de TV que eu assisto está falando do quê? Quais são os programas de televisão que eu assisto? E que vão me fazer sintonizar com as ondas de pensamento que estão sendo ali transmitidas, porque estaremos sempre em sintonia. Nem sempre com ondas boas, mas sempre estaremos sintonizados. Então, quando eu percebo que a sintonia não está legal, me cabe, naquele momento, trocar esta sintonia. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos diz assim, como é que eu troco essa sintonia? A leitura de certa página, a consulta a esse ou aquele livro, determinada conversação, ou o interesse voltado para esse ou aquele assunto, nos colocam em relação espontânea, naturalmente. Eu não quero, mas vai sintonizar. Com as inteligências encarnadas ou desencarnadas que com eles se harmonizem. Então existe uma onda de pensamento de violência hoje no nosso país. Existe uma onda de pensamento de violência, de antagonismo, de disputas no nosso país, no contexto histórico que estamos atravessando. Eu vou sintonizar com esta onda ou não, tanto para um lado quanto para o outro. Vou sintonizar, me envolver, me empolgar, me motivar, me desequilibrar e me desarmonizar, tanto para um lado quanto para o outro, se eu quiser. Se eu não quiser, eu passarei neutro, como quem assistiu o filme do Chico viu que ele foi no prostíbulo. O interesse do pai era outro, mas o que aconteceu quando ele estava lá no prostíbulo? Todo mundo começou a orar, dada a influência que ele exerceu naquele ambiente. Ao invés de deixar contaminar-se, ele contaminou beneficamente o ambiente. Mas nós não temos a competência do Chico ainda. Nós não temos a competência de um Divaldo Franco, com 94, 93, não sei quantas hérnias de disco e ainda trabalhando. O corpo pode não aguentar mais, mas o espírito forte que ali está o faz, como fez Francisco de Assis. Não estamos comparando em absoluto Chico e Divaldo com Francisco de Assis. Existe uma diferença evolutiva grande aí, mas Francisco de Assis era assim. Conta-se que Frei Leão, que era aquele que acompanhava sempre, o amigo íntimo de Francisco de Assis, certa feita chegou para ele e disse assim, meu pai, porque ele chamava Francisco de Assis de meu pai, eu preciso lhe contar uma história. Me conte. Tem um companheiro nosso que tem um burrinho pequenininho, fraquinho, e ele se vale para o trabalho ele se usa do trabalho deste burrinho. Ele coloca o peso nas costas do burrinho, o burrinho carrega, ele monta no burrinho, o burrinho leva, bota peso e monta e vai os dois com peso e o burrinho carrega.
Só que ele maltrata esse burrinho. Ele não dá comida, ele não dá descanso, ele não dá as horas de repouso necessárias. Quando o burrinho fica doente, ele não cuida do burrinho. E o São Francisco foi ficando exaltado com aquela informação, ainda mais ele, que não se atrevia a montar num animal porque não se considerava digno disso, como Paulo também o fez depois que transformou-se de Saulo em Paulo. Então, aquilo foi lhe deixando um pouquinho desestabilizado, e quando terminou a narrativa, ele falou assim: mas traga esse rapaz aqui que nós precisamos repreendê-lo, não se faz isso com um animalzinho. E o Frei Leão olhou para ele e disse: então, meu pai, o animalzinho é o seu corpo, e o senhor não dá a atenção que ele precisa, porque ele passava fome, ele vivia doente, passou pelas maiores dificuldades físicas e continuava com o espírito firme, ativo, sempre. Como nós vemos vários ícones da história da humanidade que tem um corpo frágilzinho, o Chico tem um corpo frágil, tinha um corpo frágilzinho, mas o espírito forte conduzia, apesar das dificuldades materiais que ali se apresentavam. Então, essas colocações feitas aqui por André Luiz nos mostram os momentos em que nós sintonizamos. Então, se eu sintonizo com uma página de leitura, que leitura eu estou fazendo? Aqui nós temos várias oportunidades de leituras que nos desarmonizam e nos desequilibram. Mas também temos várias oportunidades de leituras boas. Por exemplo, eu estou aqui com o livro Pensamento e Vida aberto. E aqui dentro tem 100 e poucas obras espíritas. E vale a ressalva de que as obras que aqui estão são compradas. Não devemos baixar PDF da internet gratuitamente, porque não existe PDF gratuito. Quando nós fazemos isso, nós estamos descumprindo a lei de direito autoral. Estamos nos apropriando do que não é nosso. E quando nós nos apropriamos do que não é nosso, todos sabem como é que se chama essa atitude. Então, se querem utilizar livro digital, compra, existem disponíveis. Então, a Federação Espírita Brasileira autoriza uma determinada empresa e essa empresa comercializa os livros editados pela FEB e paga uma parte desse valor da compra para a FEB. Assim também acontece com os livros editados pela editora da Mansão do Caminho, os livros de Joana de Ângeles, os do Divaldo, podem ser comprados para ser uso digital, comprados. Quando nós baixamos um PDF, e nós espíritas costumamos muito fazer isso, temos que saber que estamos nos apropriando de uma coisa que não é minha. Quando me aproprio de uma coisa que não é minha, eu estou roubando. Então, como somos espíritas e a gente sabe que tudo que a gente faz errado fica na nossa contabilidade espiritual, não se endivide mais. Quem fizer está se endividando, vai ter que pagar. Como eu não sei, mas vai ter que pagar, está se endividando. Felizmente a cobrança nos é feita a conta-gotas. E esses dias assistindo uma palestra do Simão Pedro, lá de Minas Gerais, tem no YouTube, digitem lá, Simão Pedro, vai aparecer um palestrante extraordinário de Minas Gerais. Ele disse que nós temos os pagamentos feitos aos poucos porque a gente precisa ter crédito. Para pagar eu tenho que ter crédito. Se eu não tenho crédito, como é que eu vou pagar? Então eu pago um pouquinho, trabalho, adquiro créditos, pago mais um pouquinho, trabalho, adquiro créditos, pago mais um pouquinho, e assim eu vou a pouco e pouco pagando agora as dívidas da época do Império Romano. Porque as de hoje não vai dar para pagar nessa vida não, vai ficar para depois. Então, se nas pequenas coisas eu começo a me corrigir, não usando mais PDF clandestino, eu já estou deixando de adquirir débitos. Vejam, gente, a gente está falando aqui de coisas materiais pequeninas, mas é assim que se dá. É exatamente assim que se dá. Os perdulários do dinheiro público vão pagar. Nós vemos aí, olha, já pensou, já imaginaram o tipo do compromisso de quem pega uma verba pública destinada à saúde, que poderia salvar vidas, e usa para outro fim? Olha o tamanho da responsabilidade, olha o tamanho do comprometimento que essa criatura se meteu. Porque a lei divina cobra, em suaves parcelas, mas cobra. Vai ter que restituir aquilo que se apropriou de forma indevida. Então vamos evitar, já que a gente não tem muito crédito, né, não vamos gastar naquilo que não precisa. Então nós vamos ver que a leitura de certa página, uma conversação, né, tem pessoas que adoram se lamentar, né, às vezes fica uma disputa de quem é mais doente, onde dói mais. Tem algumas pessoas que a gente nem pergunta como vai, a pergunta onde dói. A pessoa responde porque tem esse tipo de conversação que não é saudável. Isso é ruim. Isso faz com que nós sintonizemos
com espíritos que também têm esse nível de pensamento. Este ou aquele assunto, vamos sintonizar com as inteligências desencarnadas e encarnadas que fazem parte e que estão ali por conta desta lei de sintonia. Então nós estamos vendo aqui nesse desenho duas ondas. A primeira onda é uma onda de uma frequência baixa. Às vezes a gente fala assim, ou escuta falar na casa espírita, aumentar a frequência, não escutar isso? Vamos elevar o nosso pensamento. O que é elevar o pensamento? Aumentar a frequência do pensamento. O que é aumentar a frequência? Isso aqui, ó. O pensamento ele se locomove através de ondas. Através de ondas, vou fazer assim, fica mais fácil de enxergar. Sai da minha mente, é matéria, isso está no livro Pensamento e Vida, sai da minha mente aquela energia e vai através de ondas. O nosso pensamento normal é esse que está aqui em cima. Ondas longas e frequência baixa. Agora nós que estamos aqui nos esforçando para estudar um assunto, fizemos isso com o nosso pensamento. Para vir daqui para cá, exige esforço, queima fosfato, físico, matéria, e por conta disso cansa. Ah, mas eu começo a estudar, me dá sono, claro, queima fosfato, mas a gente vai perceber que quando um atleta treina para 100 metros rasos, ele não começou correndo 100 metros de uma hora para outra, e não atinge o nível que ele consegue atingir de uma hora para outra. São anos de treino, persistência e dor. Sem dor não há ganho. Então, há que haver o esforço. Então, quanto mais tempo eu me esforço para manter a minha frequência de pensamento aqui, mais fácil ela se tornará de ser atingida logo ali adiante. É exercício. O cérebro é um órgão que precisa ser exercitado, como um braço. Se eu pegar e amarrar o meu braço na tipoia, como faziam antigamente quando a pessoa quebrava a clavícula, hoje já bota um pininho aqui e fica o braço normal, mas a tipoiazinha. Mas na época, quando eu que sou mais antigo, sou da época que quando quebrava a clavícula, botava um colete de gesso, ficava um braço preso aqui, até sarar o osso da clavícula com aquele colete de gesso. Quando tirava o colete de gesso, como é que estava esse braço preso comparado ao outro que estava solto? Estava da grossura do dedo mínimo já. E não mexia. E aí tem que fazer o quê? Fisioterapia para voltar a recuperar a musculatura. O cérebro funciona do mesmo jeito. Se eu abandoná-lo e não exercitá-lo, ele atrofia também. E aí eu vou ter muita dificuldade em fazer isso aqui. Ó. Agora eu pergunto para vocês, estas ondas de pensamento são iguais? Sim ou não? Pode assim, assim, assim ou não? Esta é uma onda lenta. Quantas ondas tem? Uma, duas, três. Aqui tem muito mais de três, né? Então são diferentes. Esta criatura está em sintonia com esta criatura? Não. Esse aqui está orando. E aquele lá está assistindo um jogo de futebol. Não que seja ruim assistir jogo de futebol. São ondas de pensamento diferentes. Vou embora. São ondas de pensamento diferentes. Então não estão sintonizadas. E aqui? Esses somos nós. Aqui somos nós. Todo mundo sintonizado com frequência de pensamento lá em cima. Elevou o seu pensamento. Estamos aqui buscando entendimento a respeito das questões da doutrina espírita. Então, estamos sintonizados. Vejam a diferença. Aqui são ondas diferentes. Aqui as ondas estão iguaizinhas. Mesmo número, mesmo se contar aqui, contar em cima, dá igual. Então, estamos sintonizados. Quando isso acontece, esta onda se amplifica e se espraia. E vários outros que estão neste momento numa casa espírita estudando o espiritismo estão sintonizados conosco. Então imagine que extraordinária, existe uma rede de pensamento ligando todas as casas espíritas do Brasil e do mundo que estiverem neste momento estudando o espiritismo ou participando de uma palestra. E eu posso estar ligado a esta rede ou não. Em alguns momentos eu me ligo, em outros momentos eu não me ligo. Então isso é uma questão de sintonia. É esta lei que nos traz a sensação de bem-estar ou mal-estar. Cheguei todo desequilibrado na casa espírita e fui tomar passe. E aí recebi uma energia com essa qualidade. Como eu não consegui sintonizar, eu posso sair dali me sentindo mal. Mas então o passe que eu tomei foi ruim? Não. Eu não sintonizei com a energia. Então a questão de sentir-me bem ou sentir-me mal não tem a ver com a qualidade da energia do ambiente, tem a ver com a sintonia. Nem bem, nem mal. Então assistir o jogo de futebol, nem bom, nem mal. Eu posso estar me sentindo bem porque eu estou ali com os meus amigos me divertindo. Há algum mal nisso? Obviamente que não. Então,
A sintonia é que faz com que a gente tenha essa sensação ou essa percepção de bem ou de mal. Mas aqui vem um alerta. Um alerta trazido também por André Luiz, no livro Ação e Reação, onde ele fala sobre o desejo central ou tema básico. Isso é bastante interessante, porque quem dá esse ensinamento a André Luiz, quem já leu a obra vai lembrar, quem dá esse ensinamento a André Luiz é um espírito obsessor. Não é um mentor espiritual, não. O André não foi conversar com Narcisa, ou com Asclépios, ou com Anaceto, ou com tantos outros mentores espirituais que ele teve no processo de escrita das obras que formam a série A Vida no Mundo Espiritual. Neste caso, ele está conversando com um obsessor. Olha o que ele fala. Um obsessor chamado Leonel, que diz assim: sim, diz o obsessor, aprendemos nas escolas de vingadores, que segundo André Luiz, são organizações mantidas por inteligências criminosas, homiziadas temporariamente nos planos inferiores, ou seja, escolas no plano espiritual voltadas ao mal. Qual será a ambiência e o nível de pensamento nestas escolas? Mas esse espírito que fala sobre isso aprendeu lá. Aprendemos nas escolas de vingadores, prestem bem atenção, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico. Todos possuímos, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Todos nós temos um, é o que está dizendo aqui, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a construir o reflexo dominante de nossa personalidade. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Eles descobrem qual é o nosso tema central, começam a agir na nossa mente em cima desse tema central, e desta forma inicia-se o processo obsessivo. Agora, qual é o tema central de cada um de nós? Um pensamento que sempre volta, sempre volta. Eu penso em outras coisas, me envolvo em outras coisas, e aquele pensamento me volta. Pode ser a preocupação com as coisas materiais, pode ser a fuga das coisas materiais para uma determinada religião, esta ou aquela, mas temos um tema básico ou um eixo central. É em cima dele que cada um é atingido. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então nós damos a matéria para que os processos obsessivos, para que as influências do plano espiritual sobre o nosso pensamento se deem a ponto de transformar-se num processo obsessivo. Então, se eu penso muito em violência, quem andará comigo? Os violentos. Ah, mas eu não posso ter níveis diferentes de pensamento durante o dia? Claro que pode. Isso é o natural. Nós não conseguimos estar em comunhão com Deus o tempo inteiro. Aqui, aliás, vale a pena um parênteses, porque muitas vezes nós temos a informação, até mesmo dentro do movimento espírita, de que a religiosidade nos religa a Deus. Isto não existe. Em absoluto, nós estivemos em algum momento da nossa existência desligados de Deus. É impossível a uma ínfima parte do universo estar desligado de Deus. Não há como. Alguma coisa desligada de Deus seria dizer, Deus age aqui, mas nessa criatura aqui ele não age. Não há como. Então nós nunca estivemos desligados de Deus. O que nós não estamos é sempre em comunhão com Deus. Muitas vezes nós estamos assim, não estamos em comunhão com Deus. Então estou irritado, estou preocupado com alguma coisa, não consegui fazer uma prece para elevar meu pensamento, não estou, como nessa situação, agora sim, em comunhão, porque estou sintonizado, estou ligado a uma onda do bem. Ou é fácil, quando eu estou desequilibrado e desarmonizado, eu fazer uma prece. Às vezes as pessoas dizem assim, né? Está muito irritado, faz uma prece. Como?
Como que alguém irritado vai conseguir fazer uma prece? Pelo menos eu não consigo, não sei se vocês conseguem. Sofreu ou passou por alguma coisa que lhe tirou do normal, lhe desestruturou. Fazer como uma prece. Ou dar um passe em alguém. Com a cabeça fervilhando. Então vou contar mais uma historinha do Chico, que foi contada pelo Haroldo. Como o Haroldo não costuma mentir, eu vou acreditar que é verdadeira. Haroldo Dutra Dias. Ele disse que certa feita o Chico chegou no horário que chegava sempre à casa espírita, um pouco antes do início dos trabalhos, e foi recebido por uma senhora que lhe deu 2 tapas no rosto e lhe disse assim: onde é que tu andavas? Tu não sabe que eu estava a tarde inteira aqui te esperando? Eu quero um passe, vamos lá na cabine e me dá passe. E aí o Chico, recebido com 2 bofetões no rosto, ficou daquele jeito e perguntou para Emmanuel: como é que eu vou dar passe nessa senhora? Tu viu o que aconteceu? Ela me agrediu, uma bochecha vermelha e ardendo de sério, aquele latejar, né? Como é que eu vou dar passe nessa senhora? Tu acha que eu não estou com a razão de ficar desequilibrado? E o Emmanuel disse para ele: tu tem a razão e ela tem a necessidade. Entra lá e dá passe. Tenho certeza que a energia que aquela senhora recebeu foi extremamente salutar. Mas esse é o Chico. E por que o Chico consegue? Consegue porque continua vivo. Talvez não esteja mais a personagem Chico, mas consegue. Porque repetiu, treinou esse processo até chegar ao ponto de não se abalar. Então nós precisamos treinar este processo com as pequeninas coisas. Está irritado, saiu de casa e esqueceu de uma coisa que precisava levar para o lugar onde estava indo. Já dá aquele desequilíbrio todo. Não, calma. Simplesmente volta, pega a coisa e vai. Não reclama. Não reclama. Mas está. Não reclama. Não fala nada. Depois, quando sair na rua, chuta uma pedra, dá um tapa no muro, uma coisa, não vai agredir ninguém. E descarrega aquela energia, mas não reclama. Na segunda vez que fizer, a energia já vai ser diferente. Na terceira vez vai ser menor ainda. E assim sucessivamente, quando eu me esqueci de uma coisa, puxa, me esqueci. Vai lá e busca simplesmente e vai embora. Certa feita assistíamos num programa, num determinado jornal, uma repórter brasileira entrevistando o pessoal lá no Japão, que havia perdido tudo lá no tsunami que aconteceu alguns anos atrás, numa das ilhas do Japão. E aí ela dirigiu-se para aquela senhora, uma senhora já de idade, que tinha perdido tudo. E perguntou a ela: pois é, a senhora perdeu tudo, e agora? E ela, uma senhorinha com muita serenidade, olhou para ela e disse assim: agora nós vamos reconstruir. Talvez, como brasileira, ela esperasse que a senhora fosse cair em lamúrias, ali desesperada, chorasse. Ela olhou com muita tranquilidade para a moça, para a repórter, e disse: agora nós vamos reconstruir. Então, esta naturalidade diante da catástrofe, que alguns de nós já têm, principalmente o pessoal do Oriente, é uma conquista do espírito que vem sendo desenvolvida a pouco e pouco. Quando Frederico Figner, irmão Jacó, no livro Voltei, diz que ia às regiões do umbral fazer os resgates, ele era xingado, ele era agredido, porque ele tinha sido espírita antes da reencarnação, e muitos dos espíritos que estavam lá conheciam ele, até na reunião mediúnica. E aí recebiam ele, imaginem como, né? Ele era muito agredido. E como ele estava disposto de coração a ali estar auxiliando, ele se sentia triste com aquilo. Aquilo magoava ele profundamente. E ele voltava destruído para a colônia. Mas ele dizia que ele ia de novo, e ia de novo, e ia de novo para treinar a sua capacidade de suportação. Quanto menos eu reclamo, mais degraus eu subo. Mas não é não reclamar e depois explodir com o primeiro que se apresenta na frente. Alguém fala um raio e já derruba aquele. Não é isso. É conscientemente. E a Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo, para finalizar, já indo no fim da nossa fala, nos dá algumas sugestões para que essa sintonia não se dê de forma errada. Desfazer-se dos padrões mentais antigos. Estávamos falando até agora. Treinar novas maneiras de pensar.
A maneira de encarar a dificuldade, por exemplo, do esquecimento de algo, é treinar uma maneira nova de pensar. Não vou me revoltar. Esqueci, paciência, vou voltar, vou pegar, ou fez um troço, deu errado, uma receita deu errado, paciência, tenta a receita de novo, faz outra. Pode ser que na próxima dê certo, e com certeza a outra e a outra e a outra vai ficando cada vez melhor. Treinar, vejam, ó, ela não falou mudar ali, ó. O que é treinar? Repete, 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 disciplina e constância. Na conscientização, assumir o controle de si mesmo, não se descontrolar por coisas pequenas, para que depois eu possa manter o controle nas coisas grandes. Infinitas mensagens dirigidas ao corpo, produzindo hábitos que se arraigarão, substituindo aqueles que se responsabilizam pela desarmonia ou pela doença. Porque quando nós nos mantemos desequilibrados, desarmonizados e sintonizamos com aquele tipo de onda que nós vimos lá atrás, deixa eu até voltar ela aqui, essa de cima, nós vamos a pouco e pouco afetando negativamente o nosso organismo físico. Então a pessoa que tem muita raiva dentro de si pode desenvolver uma gastrite, pode desenvolver uma úlcera, pode desenvolver uma série de doenças psicossomáticas que são decorrentes da postura mental. Lembra lá o tema central. A pessoa é sempre mal-humorada, é sempre carrancuda, está sempre de mau humor. É o tema central. Precisa treinar para mudar essa sintonia, porque assim nós vamos conquistando a pouco e pouco a nossa real liberdade de nos conduzirmos conforme a nossa vontade, sem a influenciação negativa do outro. Mas lembrando sempre que a influência do nosso anjo de guarda é de extrema importância, porque quando nós vamos ler sobre ele lá no livro dos Espíritos, nas questões que tratam dentro desse capítulo, nós vamos perceber, e até achei extraordinário quando eu vi isso pela primeira vez, que uma das funções do mentor espiritual é nos consolar. A gente pensa que é só para dar conselho. Não, é nos consolar. É aquele colinho para chorar, aquele ombro amigo, aquela orelha quentinha que nos escuta. Esse é o nosso anjo de guarda. Porque se cada um que aqui está a pensar numa pessoa que ama muito, pense numa pessoa que você ama muito. As mães normalmente pensam nos filhos. Pense numa pessoa que, se você perdê-la hoje, vai ficar destruído o seu coração. Porque nós espíritas também sofremos como desencarne, apesar de sabermos o que a doutrina nos traz. Pense nesta criatura, no amor que você nutre por esta criatura, e multiplique por 1000 esse sentimento, vai dar uma ideia do amor que o seu anjo de guarda sente por você. Que possamos nós, embasados nessas informações que a doutrina nos traz, colocar em prática. E ao chegarmos em casa hoje, antes de sairmos do corpo físico, conversarmos com o nosso anjo de guarda. Muito obrigado pela atenção de todos, e que a paz e as bênçãos do Mestre permaneçam com todos nós. A prece fácil. Então vamos elevar os nossos pensamentos, buscando sintonia com Jesus, nosso Mestre, com os nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, com a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, para que possamos absorver as emanações saudáveis, de energias positivas que aqui encontramos. Permita, Pai amado, que cada um daqueles que aqui não está fisicamente, mas que nos acompanha através da internet, possa também ser beneficiado no seu lar, no seu ambiente de trabalho ou no local em que se encontre, pelas mesmas vibrações que encontramos aqui. Que elas nos fortaleçam, nos permitam o crescimento e o aprendizado, para que melhor possamos nos conduzir pela vida, rumo à nossa fatalidade, que é sermos espíritos perfeitos e, por conta da perfeição, felizes, como já o era o Mestre Jesus quando por aqui passou. Dai-nos uma boa noite de sono e um bom dia de trabalho amanhã. Que assim seja.